Era inverno. O frio estava intenso. A neve caía sem dó. Lá fora, a temperatura era muito baixa, mas dentro de casa, era ainda pior, congelante. Não pela temperatura em si, mas pela frieza que eu era tratada pela minha família. Meu nome é Helena. Meus pais disseram que não podiam comprar um casaco de inverno para mim. Uma semana depois, compraram jaquetas combinando para sua família de verdade. Minha madrasta riu e disse: "Tente não congelar, querida." Eu fiquei em silêncio. Meses depois, eles precisaram de um lugar para ficar. Eu disse: "Está frio lá fora, não está?" E então meu pai. "Eu só pensei que talvez você entendesse", meu pai disse ao telefone. Sua voz estava fraca, cansada. Eu pausei. Entender o quê? Que as pessoas passam por momentos difíceis. As palavras pareciam neve atingindo minha pele, macias a princípio, depois derretendo em um frio que se instala profundamente. Eu olhei pela janela para o céu cinzento lá fora. Flocos de neve já estavam caindo. Você se lembra do inverno em que eu tinha 15 anos? Ele ficou em silêncio. Esquece, eu disse. Espero que vocês resolvam as coisas. Eu desliguei. Quando eu tinha 15 anos, perguntei ao meu pai se podíamos ir comprar um casaco novo. Meu antigo estava muito apertado e o zíper não funcionava mais. Ele suspirou, esfregou a ponta do nariz e disse algo sobre o dinheiro estar apertado. Eu assenti porque estava acostumada à decepção. Não chorei quando saí do quarto. Não chorei quando caminhei até o ponto de ônibus na manhã seguinte, vestindo um moletom com capuz e 3 camadas por baixo. Não chorei quando meus dedos queimaram com o vento. Chorar nunca ajudou em nada naquela casa. Uma semana depois, voltei da escola e ouvi risadas da sala de estar. Não era um som alegre. Era agudo e exclusivo, o tipo de risada que diz: "Você não faz parte disso." Entrei e os vi, minha madrasta Suzane e suas 2 filhas, Bea e Naila. Todas as 3 estavam com jaquetas novas e brilhantes, daquelas que incham e parecem quentes o suficiente para dormir. As etiquetas ainda estavam nas mangas. Eram combinando, cor rosa, com capuzes forrados de pele. Meu pai estava parado na porta, segurando uma caneca, sorrindo. Eles pareciam uma família de verdade. Suzane se virou para mim: "Tente não congelar, querida." Não era o que ela disse, era como ela disse. A falsa preocupação. A pequena curvatura em seus lábios que dizia que ela gostava de me ver estremecer. Eu não disse nada. Eu subi as escadas. Fechei a porta. Sentei na cama e olhei para a parede. Eu já havia aprendido que ficar quieta era mais seguro. Suzane se mudou para nossa casa poucos meses depois que o divórcio foi finalizado. A princípio, pensei que ela estava apenas sobrecarregada. Tentar misturar 2 famílias nunca é fácil, certo? Mas com o tempo, vi claramente. Ela não queria uma família mista. Ela queria a dela, e eu não fazia parte dela. Ela nunca gritou. Ela nunca bateu. Era pior do que isso. Ela me deixava de fora das coisas de propósito. Esquecia de me avisar quando o jantar estava pronto. Jogava as sobras fora antes que eu chegasse da escola. Me excluía de passeios em família e fazia parecer que eu era quem não queria ir. Eu descobria sobre viagens de patinação no gelo por fotos na geladeira. E meu pai, ele apenas observava. Quando eu perguntei a ele uma vez, apenas uma vez, por que ele a deixava me tratar daquele jeito, ele murmurou algo sobre manter a paz. Eu entendi o que isso significava. Significava que eu era descartável, contanto que ela permanecesse feliz. Aquele inverno foi difícil. O norte do estado de Nova York não se importa com seus sentimentos. O frio corta você por dentro. Eu vesti camadas de suéteres e moletons e tentei não tremer muito visivelmente. Uma professora na escola, senhora Mercedes, acabou notando e me ofereceu seu casaco velho de casa. Eu disse a ela que meu pai ia comprar um na semana seguinte. Ele não ia.
Ela trouxe o casaco de qualquer maneira. Eu o aceitei em silêncio. Ainda me lembro de como era quente, de como aquele calor era estranho, como algo que eu não merecia. Consegui um emprego assim que pude. Fins de semana em uma lanchonete gordurosa onde caminhoneiros me chamavam de garota e davam gorjetas em notas de $1 amassadas. Eu economizei tudo. Não fui ao baile de formatura. Não comprei anuários. Cada dólar ia para uma caixa de sapatos. Meu único plano era escapar. Aos 18 anos, eu estava fora. Recebi uma bolsa parcial da faculdade. Eu trabalhava à noite, estudava durante o dia e ignorava todas as ligações de casa. Eles pararam de tentar depois de um tempo e, honestamente, eu estava bem com isso. Eu estava acostumada ao frio. Ao longo dos anos, construí algo, uma vida, um apartamento silencioso, um diploma, um emprego estável e suporte de faturamento para um grupo de saúde. Muito tempo passou. Eventualmente, conheci alguém, Logan. Ele era quieto e atencioso, nada parecido com meu pai. Ele não falava muito, mas quando falava, importava. Nós nos mudamos para uma casa de 2 quartos nos arredores de Troy. Era o tipo de lugar que cheirava a tinta fresca e detergente de roupa. Parecia segurança. Então, uma manhã de novembro, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Deixei ir para a caixa postal. Quando finalmente ouvi, era meu pai. Ele disse que eles haviam sido despejados. Suzanne perdeu o emprego. Ele fez uma cirurgia e não podia trabalhar. Eles estavam morando em um hotel perto de Amsterdã, mas estavam ficando sem dinheiro. Ele parecia exausto, assustado, disse que não sabia para onde mais ir. Ele perguntou se eles poderiam ficar comigo por apenas algumas semanas. Ouvi a mensagem 3 vezes. Não respondi por 2 dias. Quando finalmente liguei, ele atendeu no primeiro toque. Ele estava ansioso demais, sua voz falhando com um otimismo forçado. Eu realmente agradeço por você ter retornado a ligação, ele disse. Eu só pensei que talvez você entendesse. Estamos em uma situação difícil. Olhei pela janela para a primeira neve da estação. Está frio lá fora, não está? Eu disse. Ele não disse nada. Deixei o silêncio se estender antes de perguntar. Você se lembra de quando eu pedi um casaco de inverno? Houve uma pausa. Isso foi há muito tempo, Helena. Não para mim, eu disse. Ele não discutiu. Você me disse que não havia dinheiro suficiente e depois comprou jaquetas combinando para Suzanne e as meninas. Você me viu ir para a escola de moletom enquanto elas posavam na neve. Ele suspirou. Eu estava tentando fazer as coisas darem certo. Nem sempre acertei. Engoli uma onda de algo que não consegui identificar. Não, você não acertou. Houve um longo espaço vazio na linha. Então, sinto muito. Eu acreditei nele. Essa foi a parte mais estranha. Eu realmente acreditei. Mas acreditar nele não significava que eu tinha que abrir minha porta. Eu disse a ele que precisava de tempo para pensar sobre isso. Isso era verdade. Não porque eu não soubesse minha resposta, mas porque eu precisava sentir o peso daquilo, para me permitir totalmente o espaço para considerar a criança que eu fui e a mulher que eu havia me tornado. Naquela noite, contei tudo a Logan. Ele conhecia pedaços da história, mas não os detalhes. Não sobre o casaco. Não sobre o jeito que Suzanne me tornou invisível na minha própria casa. Não sobre a cumplicidade silenciosa que meu pai ofereceu em troca de paz doméstica. Ele ouviu como sempre fazia, pacientemente, sem interrupção. Sua mão não largou a minha uma vez sequer. Então ele disse gentilmente, quando terminei, você quer eles aqui? Essa foi a pergunta mais simples e a mais difícil. Não, eu disse. Não porque eu queira vingança, mas porque construí algo real aqui, algo seguro. Não posso arriscar isso por pessoas que nunca se importaram quando eu era criança. Você não deve explicações a ninguém, ele disse. Especialmente a eles.
Eu sabia que ele estava certo. Mas ainda não conseguia me livrar da culpa. Aquela vergonha familiar, baixa e persistente, de que, de alguma forma, mesmo agora, eu estava sendo egoísta. Deixei mais alguns dias se passarem. A neve se acumulou lá fora. Não comi. Limpei os rodapés. Sentei no meu escritório fingindo trabalhar. Então uma carta chegou. Postada de Amsterdã. O envelope era rosa e cheirava levemente a perfume barato. Suzane. Abri na varanda, como se tivesse medo do que pudesse sair dela. Era curta, não mais que 3 parágrafos. Ela disse que estava chocada e magoada por eu ignorar uma emergência familiar. Ela disse que não era culpa dela que o dinheiro estivesse apertado naquela época e que eu estava escolhendo a amargura em vez da compaixão. Ela escreveu que eu estava me tornando uma mulher fria e dura, assim como sua mãe. Dobrei a carta lentamente, pressionei as dobras com os polegares e a coloquei de volta no envelope. Não chorei. Nem sequer senti raiva. O que senti foi cansaço. Cansada de ser esperada para maternar os adultos que me falharam. Cansada de fingir que o perdão era devido só porque anos se passaram. 3 dias depois, uma segunda carta chegou. Mesmo remetente, mas desta vez era a caligrafia do meu pai no envelope. Eu sabia antes de abrir. O jeito que ele escreveu meu nome, letras simples e blocadas, sem floreios. Esta era diferente. Ele não pediu nada. Ele não mencionou Suzane. Ele não tentou me culpar ou distorcer a história. Ele simplesmente disse que sentia muito. Sinto muito pelo que ele não viu. Pelo que ele escolheu não ver. Por não intervir. Por escolher a paz em vez da proteção. Eu pensei que estava fazendo o melhor que podia, ele escreveu. Mas entendo agora que fazer o seu melhor significa proteger seu filho, mesmo que isso lhe custe conforto. Ele terminou a carta com: não espero nada de você. Só quero que saiba que vejo tudo agora e gostaria de ter feito melhor. Eu li 2 vezes, depois uma terceira, e fiz algo que não fazia há muito tempo. Eu me permiti chorar. Não foi um choro dramático e soluçante. Foi quieto, gentil, uma libertação. Eu não liguei para ele de volta. Ainda não. Mas pela primeira vez em anos, senti o frio afrouxando seu aperto. Algumas semanas se passaram. As festas de fim de ano se aproximarem. A irmã de Logan nos convidou para passar o Natal com a família deles em Saratoga Springs. Foi caloroso, caótico, cheio de enfeites descombinados, jogos de tabuleiro e primos barulhentos. Eu levei uma garrafa de vinho, Logan fez suas famosas batatas. Eles me abraçaram como se eu estivesse lá todos os anos. Naquela noite, deitada ao lado deles sob lençóis de flanela, contei sobre a carta. Você acha que ele quis dizer aquilo? Ele perguntou suavemente. Acho que sim, eu disse. Mas isso não significa que eu tenha que deixá-lo voltar. Ele assentiu. Eu só precisava ouvir isso, para saber que eu não estava imaginando tudo. Você não estava. Uma semana depois, meu telefone tocou. Uma nova mensagem de voz. Helena, é o pai de novo. Só queria agradecer por ler a carta, se você leu. Estamos resolvendo as coisas. Conseguimos ajuda da igreja. Estamos ficando em um abrigo por enquanto. Suzane não está feliz, mas é o que é, e enfim, sei que você está ocupada. Só queria dizer que te amo. Eu não sabia o que fazer com aquilo, com te amo. Ficou como uma pedra no meu peito. Não doloroso exatamente, apenas presente. Eu também não retornei aquela ligação. Não o bloqueei, mas também não entrei em contato. Em vez disso, voltei ao trabalho depois das festas. A vida recomeçou. Logan e eu começamos a conversar sobre ter um cachorro. Voltei a assar, desta vez realmente comendo pão. Comecei a fazer longas caminhadas sozinha, às vezes na neve, agasalhada no casaco de lã grosso que comprei para mim. Cada vez que eu fechava o zíper, pensava naquele outro inverno,
em uma garotinha com duas mangas finas observando uma mulher rir em sua jaqueta novinha em folha. Pensei em quão longe aquela garota tinha chegado e como, às vezes, se proteger significa se recusar a abrir a porta, mesmo quando alguém está parado no frio. O resto do inverno veio e se foi sem mais uma palavra do meu pai. Sem cartas, sem ligações. O silêncio não doeu como eu esperava. Era mais como um silêncio que você nota quando uma máquina para de funcionar depois de roronar no fundo por anos. Era pacífico, mas ainda assim minha mente vagava às vezes. Não com culpa exatamente, mas com curiosidade, imaginando o que significava receber um pedido de desculpas real de alguém que uma vez ficou parado e observou você ser cortada de sua própria vida. Imaginando o que significaria aceitar, rejeitar ou simplesmente deixar aquilo ali, sem resposta. A primavera trouxe pequenas mudanças. Comecei a correr de novo, apenas alguns quarteirões de cada vez nas manhãs frias. Logan e eu plantamos bulbos ao longo da borda do quintal. Meu trabalho aumentou. Fui convidada a participar de um grupo de liderança na minha empresa e aceitei. A vida estava seguindo em frente de forma constante, exatamente como eu queria. Então, uma tarde, enquanto eu estava em uma chamada de Zoom, meu telefone acendeu. Logan atendeu na sala de estar. 1 minuto depois, ele enfiou a cabeça e sussurrou: "É seu pai?" Eu pisquei, levantei um dedo, terminei a ligação normalmente, sorri, agradeci minha colega de trabalho, cliquei em sair e então apenas sentei ali, olhando para a tela de sair da reunião. Eu não liguei de volta naquele dia nem no seguinte. 2 dias depois, ele ligou de novo, deixou outra mensagem de voz. "Oi, Helena, sei que faz um tempo. Eu não ia ligar de novo, mas pensei que você deveria saber. Estamos saindo do abrigo. Conseguimos um lugar subsidiado nos arredores de Jonton. É pequeno, mas é alguma coisa. Começo a fisioterapia na semana que vem. Enfim, sei que as coisas não são fáceis entre nós. Só queria que você soubesse que estamos bem." Era isso. Sem pressão, sem menção a Suzane, sem pedido de ajuda. Ouvi 3 vezes antes de apagar. Não porque eu estivesse com raiva, apenas porque não sabia o que eu deveria fazer com aquilo. Algumas semanas depois, encontrei alguém que não via há anos. Foi na feira de produtores no centro de Troy. Eu estava na barraca de mel, conversando com o vendedor sobre mel de flores silvestres versus trevo, quando alguém atrás de mim disse: "Helena." Virei-me e vi uma mulher com uma trança prateada e olhos calorosos, Senhora Mercedes. Levei um segundo para reconhecê-la. Ela havia envelhecido, mais rugas ao redor da boca, uma estrutura mais magra, mas ainda tinha a mesma energia calma, a mesma voz gentil. "Senhora Mercedes?" perguntei, quase rindo. Ela sorriu amplamente e me puxou para um abraço. "Você parece tão bem," ela disse, "tão crescida." Nós nos atualizamos por um tempo, paradas ali com sacolas de verduras nas mãos, cercadas pelo cheiro de tomates e manjericão. Eu disse a ela que morava perto, trabalhava na área da saúde, tinha um parceiro. "Eu sempre esperei que você saísse daquela casa," ela disse suavemente. "Você merecia muito mais do que a forma que eles te tratavam." Eu assenti. Minha garganta deu um nó, mas mantive a voz firme. Eu saí. "Estou orgulhosa de você," ela disse. "Não sei se alguém já te disse isso, mas eu estou dizendo." Ela disse com tanta certeza que senti lágrimas subirem antes que eu pudesse impedi-las. "Obrigada," sussurrei. Nós nos abraçamos novamente, assim como veio, ela se foi, desaparecendo na multidão como um fantasma gentil da minha infância. Não foi um grande momento, mas rachou algo em mim. Algo velho e quieto que eu havia trancado por anos. Naquela noite, sentei com Logan na varanda. Estávamos dividindo uma garrafa de vinho, as luzes de corda zumbindo acima de nós, um jazz suave tocando da janela aberta. "Eu vi a senhora Mercedes hoje," eu disse. Ele sorriu. "Você já a mencionou antes, certo? A senhora do casaco?" Eu ri. "Sim, a senhora do casaco. Ela sempre foi gentil comigo."
Ela me salvou de maneiras que ninguém mais notou. Ficamos em silêncio por um tempo, bebendo, observando a noite cair. Então Logan perguntou: Você acha que algum dia vai falar com seu pai de novo? Dei de ombros. Talvez, não sei. Ele não insistiu. Mas se eu falar, eu disse lentamente, será nos meus termos. Sem Suzanne, sem culpa. Apenas duas pessoas que entendem que nem sempre se tem segundas chances, e às vezes você nem mesmo as quer. Alguns entraram como uma inspiração lenta. As tulipas que plantamos floresceram rosa, laranja listrado de branco. O cachorro que tínhamos falado em adotar se tornou realidade. Um cachorro resgatado chamado Lennon, que latia para esquilos e mastigava todos os chinelos que encontrava. Construímos uma pequena vida em torno daquele caos, do tipo que parecia simples e completo. Mas então, em julho, recebi outra carta. Esta era diferente. Não era de Suzanne. Não era do meu pai. Era de Naila. Sua caligrafia era pequena, organizada, cuidadosa. Começava com: Você provavelmente não quer ouvir de mim. E eu não a culparia. Quase parei de ler ali mesmo. Mas continuei. Ela escreveu sobre como tinha 12 anos naquele inverno dos casacos, como não percebeu na época o que realmente estava acontecendo, como pensava que eu simplesmente não gostava dela, que eu era fria e irritada o tempo todo. Pensei muito nisso ao longo dos anos, ela escreveu, e sei agora que você estava apenas tentando sobreviver. Ela disse que Suzanne também se mostrou uma mãe difícil para ela, que Bea não falava com ela há anos, que a pequena família perfeita delas havia se desfeito muito antes do despejo. Acho que só queria dizer que sinto muito, ela escreveu. Queria ter sabido então. Queria que alguém tivesse te defendido. Espero que você esteja bem. Dobrei a carta e fiquei com ela por um longo tempo. Naila nunca tinha sido cruel, apenas alheia, apenas uma criança em uma casa tóxica. Eu não sabia se responderia. Talvez um dia, mas por enquanto guardei a carta na mesma gaveta onde guardava o pedido de desculpas do meu pai. Não por rancor, por paz. A carta de Naila mexeu com algo inesperado em mim. Não amargura, não tristeza, apenas uma espécie de estranha validação. Prova de que eu não tinha inventado tudo na minha cabeça, que a solidão que carreguei por tanto tempo tinha sido real e visível, mesmo para aqueles que não entenderam completamente na época. Eu não respondi. Não imediatamente, mas também não joguei fora. Algumas semanas depois, Logan e eu estávamos dando um pequeno churrasco. Alguns vizinhos, alguns amigos do trabalho. Lennon estava fazendo suas rondas habituais, implorando por restos como se não comesse há semanas. Era uma tarde quente de final de agosto e o céu estava um azul suave que fazia tudo parecer mais fácil. Foi então que recebi a mensagem. Pai, Suzanne foi embora. Pegou o carro. Deixou um bilhete. Estou sozinho. Mostrei para Logan, que ergueu uma sobrancelha. Você esperava isso? Ele perguntou. Honestamente, eu disse, estou surpresa que tenha demorado tanto. Ele sorriu e voltou para a churrasqueira, como se tivesse acabado de ouvir que alguém esqueceu de trazer o ketchup. Não que o homem que me criou e me falhou estivesse agora oficialmente sozinho. Eu não respondi à mensagem. Novamente, não por crueldade, apenas por paz, clareza. Eu não tinha desejo de ser aquela em quem ele se apoiava agora que não tinha mais ninguém. Aquele capítulo estava fechado, mas isso não significava que eu não teria a última palavra. Naquele outono, Logan e eu estávamos fazendo algumas pequenas reformas na casa. Contratamos um empreiteiro local, uma pequena equipe. Eles eram boas pessoas, confiáveis, respeitosas, o tipo de trabalhadores que não me menosprezavam quando eu fazia perguntas sobre vigas ou azulejos. Uma tarde, um dos caras mencionou casualmente que eles tinham acabado de concluir um grande trabalho em Jonton, um projeto habitacional de baixa renda, um novo complexo de apartamentos subsidiado pelo governo. Ele disse, principalmente idosos e pessoas com deficiência. Nada de luxo, mas é limpo. Ergui uma sobrancelha. É perto da Rota 30? Perguntei.
Ele assentiu. Eu sabia exatamente onde era. Algumas semanas depois, me vi sentada em frente ao computador, tomando chá, quando a ideia me ocorreu. Começou como uma piada, algo pequeno, mesquinho até. Mas então cresceu. Criei uma arrecadação de fundos em uma daquelas plataformas de crowdfunding. Intitulei de Projeto Calor de Inverno e descrevi como uma campanha para fornecer casacos e suprimentos de inverno de qualidade para famílias e indivíduos necessitados, visando especificamente o norte do estado de Nova York. Tornei pessoal. Contei a história do inverno em que pedi um casaco e me disseram não, apenas para ver minha madrasta e suas filhas exibindo casacos combinando uma semana depois. Disse às pessoas que sabia o que significava ser ignorada, ser deixada de lado na própria casa. Não citei nomes, não critiquei meu pai ou Suzane diretamente, mas a verdade estava embutida em cada linha. Usei a plataforma para fazer parceria com um abrigo local para mulheres e uma organização sem fins lucrativos para crianças. Cada doação iria diretamente para a compra de casacos, botas e roupas quentes para crianças em lares adotivos ou que viviam em abrigos. E eu lancei. A princípio, apenas gotejava, $10 aqui, 20 ali. Então, alguém no Twitter divulgou. Um jornalista local entrou em contato. A história se espalhou como um incêndio. Em meados de novembro, tínhamos arrecadado mais de $14 mil. Usamos parte dos fundos para comprar casacos de uma pequena empresa em Glens Falls, uma empresa de propriedade de mulheres que os fabricava em grande quantidade para abrigos. Entregamos mais de 200 casacos apenas naquele mês. E fiz questão de enviar a primeira entrega para o novo complexo habitacional em Jonton. Caixa após caixa, cada uma marcada com Projeto Calor de Inverno, entregue ao coordenador do Escritório de Recursos Comunitários. Eu não fui pessoalmente, mas não precisava. Eu sabia. Logan e eu comemoramos naquela noite com comida para a viagem e champanhe. Espero que ele veja as caixas, ele disse. Espero que ele se lembre de me dizer não, respondi, e então ver outra pessoa rir na minha cara. Não era sobre crueldade. Eu não desejava mal a ele, mas queria que ele visse o que eu tinha feito, não apesar dele, mas sem ele. Que eu tinha transformado o frio em que cresci em calor para outra pessoa. Que eu tinha me tornado a mulher que eu precisava naquela época. Uma semana antes do Natal, recebi um cartão pelo correio. Apenas um cartão simples, sem brilho, sem adesivos, sem um longo pedido de desculpas, apenas uma pequena nota e uma caligrafia familiar. Eu vi as caixas. Eu soube na hora. Você construiu algo bonito. Você sempre mereceu melhor. Sinto muito. Pai. Encarei o cartão por um longo tempo. Então o coloquei na mesa e fui para a cozinha, onde Logan estava mexendo algo no fogão. Ele olhou para mim. Você está bem? Assenti. Sim, acho que estou. Jantamos. Assistimos a um filme. Lennon se enrolou entre nós, roncando suavemente. Lá fora, a neve havia começado de novo. Suave e silenciosa, cobrindo tudo à vista. Desta vez, eu estava quente e não estava sozinha. Você se identificou com a história de Helena? Às vezes passamos por injustiças doloridas, mas o futuro nos traz surpresas que nos fazem vibrar novamente. Se você gostou da história da Helena, por favor curta esse vídeo e se inscreva para mais histórias impactantes.